Boa tarde, deputados, deputadas, deputado Jorge do Carmo, que acabou de fazer um pronunciamento importante, deputado Nascimento e outros que estão chegando na nossa tribuna virtual. Eu gostaria de falar aqui sobre um acontecimento de hoje. O presidente Bolsonaro anunciou pela manhã, num evento em Brasília de hasteamento da bandeira, que iria encaminhar ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, na verdade, um projeto de lei em regime de urgência para proibir a ideologia de gênero nas escolas brasileiras. É inacreditável que, em plena pandemia, com milhares de pessoas morrendo no Brasil, nós já temos mais de 11 mil pessoas mortas, a situação é de calamidade pública no Brasil, né? O presidente da República se preste a se preocupar com algo que já foi superado, com um debate superado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que já julgou esse caso, dizendo que isso é inconstitucional, proibir não ideologia de gênero, que isso não existe. O que existe e o que nós defendemos é educação sexual nas escolas, que trate da questão da identidade de gênero, que não tem nada a ver com ideologia de gênero. Ideologia de gênero, praticamente do ponto de vista conceitual, do ponto de vista acadêmico, isso não existe. Isso é uma aberração conceitual que inventaram para combater a luta de emancipação das mulheres que são oprimidas, perseguidas, mortas, né? E também da comunidade LGBT. Por isso que inventaram a famosa ideologia de gênero, que tem essa função básica de combater a emancipação, a libertação, a independência das mulheres e das comunidades LGBTs, que é a luta contra a homofobia, contra o machismo, né? Agora, a identidade de gênero é importante, ela tem que ser debatida assim nas nossas escolas, na sociedade, nas famílias, nas igrejas, em todos os lugares. A questão da orientação, da educação sexual, são temas importantes para que as nossas crianças conheçam, né, sem preconceitos, sem a interferência, né, de preconceitos, a questão da sexualidade. Agora inventaram, como eu disse, a ideologia de gênero. E o Bolsonaro, ao invés de se preocupar em salvar vidas, né, em, por exemplo, liberar os leitos dos hospitais federais, ele agora vai fazer diversionismo em cima de uma questão, como eu disse, já foi enterrada pelo Supremo Tribunal Federal. 11 ministros e ministras votaram contra uma lei que foi aprovada em 2015 no município de Novo Gama, em Goiás, que proibia esse debate. Então, o Supremo falou que a lei é inconstitucional e não existe esse negócio de ideologia de gênero, a identidade de gênero é importante, tem que ser debatida nas escolas, educação sexual e ponto final. Né? Vocês já foram derrotados nessa pauta. Não adianta insistir. E o Bolsonaro insiste nisso porque uma criança, nesse ato, orientada e tutelada por um padre bolsonarista de direita, um padre polonês, induziu essa criança, instrumentalizou essa criança para falar sobre esse tema com o Bolsonaro. E o Bolsonaro faz diversionismo, porque ele não entra na pauta do coronavírus, não faz a defesa da saúde pública. Aliás, faz o contrário, faz a sabotagem, um sabotador, né, do isolamento social, um sabotador da quarentena, né? Implanta uma política no Brasil, estimula um comportamento genocida da população brasileira. O Brasil hoje virou um pária no mundo. O Brasil hoje é ridicularizado no mundo inteiro por conta do Bolsonaro. O Brasil perdeu totalmente a credibilidade mundial, principalmente já tinha perdido. Agora nem se fala com essa questão do coronavírus. É um absurdo total
que, em plena pandemia, o Bolsonaro tente ressuscitar um tema já enterrado pela sociedade brasileira, que está preocupada em sobreviver com a saúde pública, com a vida, com o funcionamento do Sistema Único de Saúde. É isso que interessa agora, e não ideologia de gênero. É mesmo para desviar a atenção, para criar fato político, para desviar a atenção dos principais problemas do Brasil. O Bolsonaro ontem anunciou um decreto colocando como serviço essencial academia, Bolsonaro, serviço essencial, salão de beleza, que vergonha. O Bolsonaro está tripudiando em cima do povo brasileiro, em cima das mortes que estão acontecendo no Brasil, em cima, né, da tragédia que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Isso é um absurdo total, nós não podemos aceitar isso. Então, quero aqui manifestar o meu repúdio veemente a esse anúncio de encaminhar um projeto de lei contra a educação brasileira, contra os professores, contra os nossos alunos, que pretende proibir a ideologia de gênero. Isso não vai passar nunca no Congresso Nacional, e se passar, esse projeto será derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, tenho certeza. Uma outra aberração que eu quero registrar aqui é a manutenção das provas do Enem pelo governo federal em novembro. A sociedade brasileira está clamando pelo adiamento da prova do Enem. Os estudantes, sobretudo os estudantes pobres, os estudantes das redes públicas de ensino no Brasil, esses estudantes representam a maioria absoluta dos estudantes brasileiros. Eles não estão tendo acesso às aulas. Inclusive, a educação à distância é uma verdadeira farsa hoje no Brasil, todo mundo acompanha, eu tenho dito aqui na rede estadual, a farsa que vem acontecendo. Então, os nossos alunos estão alijados, estão fora, por conta agora da pandemia, desse processo educacional. Então, eles serão duramente prejudicados se a prova for mantida no mês de novembro. Nós defendemos o adiamento, tem que adiar, terminada a pandemia, aí sim o Ministério da Educação vai marcar a prova, de tal forma que a maioria dos alunos não seja prejudicada, porque o Enem é um instrumento importante, é uma ferramenta importante de acesso ao SISU, às nossas universidades federais. O Enem é um instrumento importante de acesso ao FIES, ao financiamento estudantil. O Enem é um instrumento, é uma ferramenta importante de acesso ao ProUni. Então, a partir do momento que o governo mantém esse calendário de novembro, ele vai privilegiar, contemplar apenas uma minoria estudantil, que estuda em escolas pagas, em escolas particulares, representa uma minoria do nosso alunado. Então, a nossa preocupação é essa, é a nossa reivindicação. O Ministério Público já entrou com uma ação em relação a esse tópico, mas nós exigimos o adiamento das provas do Enem, que ela não seja feita em novembro, após o término da pandemia. Daí sim nós vamos aí ter a possibilidade de marcar uma data que não prejudique os nossos alunos, porque nós temos que ter igualdade de condições para o Enem, para que os nossos alunos possam fazer a prova do Enem. Enquanto os alunos das escolas particulares estão tendo acesso às aulas e tem outras formas de acessar os conteúdos do Enem, os nossos alunos das escolas públicas só têm as escolas públicas que estão fechadas, né, e não têm acesso ao conhecimento, os alunos não conseguem encerrar os ciclos de aprendizagem nesse momento de pandemia. Então, a nossa exigência é que haja o adiamento, sim, imediato das provas do Enem, que ela seja marcada depois do término da pandemia, porque nós não podemos excluir ainda mais os nossos alunos das escolas públicas, que já são excluídos, já vivem um processo de exclusão educacional e social. Então, eles serão excluídos dentro da própria exclusão se a manutenção da prova for em novembro. Então, adiamento já das provas do Enem para que todos tenham condições e oportunidades iguais de fazer essa prova
e acessar o ProUni, acessar o FIES, acessar as nossas universidades federais. Nós exigimos isso do governo federal e desse antiministro da Educação, esse sinistro da educação, que não representa a educação, que ataca sistematicamente Para concluir, a educação deputado, brasileira. muito obrigada